Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem mais um episódio que em 30 minutos o Agape pode. E hoje nós temos como convidada Franciele Paula, ministra da palavra e levita, e também assistente social. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas bora pra entrevista, porque em 30 minutos o Agape pode. Então, hoje nós estamos com a Franciele. Fran, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por ter disponibilizado parte do seu tempo aqui com a gente para contar um pouco da sua história. E hoje, Fran, começando esse episódio, eu queria que você contasse, se apresentasse um pouco para o pessoal, para que eles conhecessem quem é a Franciele, a tua caminhada até esse momento de agora, né? A tua caminhada espiritual também. Queria que você contasse um pouco da sua vida, até mesmo para eu entender um pouco mais sobre a sua vida também. Bom, é difícil a gente se apresentar, né? Eu acho que a vida da gente tem tantas nuances, mas assim, hoje meu nome é Franciele, sou uma mulher negra, acho que isso é importante a gente pontuar no sentido de entender a sociedade que a gente vive, né? Sou mãe do Mateus, sou serva de Deus, como profissão sou assistente social, dona de casa, esposa, né? A Franciele se resume nessas várias facetas, né? Uhum. Esse aqui é um pouco do meu testemunho. Isso. A minha caminhada com Cristo, na verdade, eu fui para Jesus como aquela multidão, né? Pensando nos milagres que o Senhor podia fazer. Então, eu venho de uma família que o meu pai era etilista, né? Fazia uso abusivo de álcool, então a gente tem uma história um pouco difícil, né? A minha mãe tinha uma relação abusiva, né? De violência psicológica, física, e a nossa família foi para Jesus no intuito realmente de alcançar a salvação do meu pai. Na verdade, a gente só foi para conseguir essa bênção. Uhum. E também na caminhada também acabei me envolvendo. Minha conversão foi na adolescência, 15 para 16 anos. Também me envolvi com uma pessoa que fazia uso de substância psicoativa, e esse era o motivo de eu ir para Jesus, né? De buscar realmente essa libertação de ambos. E nesse processo de busca por eles, o Senhor me resgatou, né? Eu tive esse encontro com Jesus, ele usou essas pessoas para realmente me encontrar. E depois de aceitar Jesus e ir buscar, então a gente começou a orar por eles, a jejuar por eles, e nesse processo fui alcançada por Deus, né? E aí realmente conheci Jesus com mais profundidade, me apaixonei por ele, e depois disso nunca mais, né? Larguei Que Jesus benção. e estou firme aí com Jesus até hoje. Outra coisa que eu queria saber de você, Fran, seria a tua questão como que a gente tinha conversado ali, que você já cuidou de igreja. Como que foi essa experiência para você cuidar de uma igreja? Tipo, tá ali auxiliando também juntamente, acredito que juntamente com o seu marido, cuidando dessa igreja, pastoreando esta igreja. Como que foi a tua experiência? Foi uma experiência, acho que foi um aprendizado, acho que foi um complemento do meu ministério hoje, até da minha profissão. Eu era muito jovem, né? Quase recém-casada, e aí teve umas dificuldades com os pastores que estavam cuidando dessa igreja, e a gente acabou assumindo. Então, pela nossa inicialmente inexperiência, foi uma experiência bastante árdua, né? Mas eu penso que foi o processo de Deus para complementar na minha profissão. Foi ali que eu desenvolvi a liderança, essa preocupação do cuidado com as pessoas. É ali que eu aprendi a entender as pessoas de uma forma mais profunda, entender a singularidade das pessoas, respeitar. Acho que foi uma entrega também, né? No âmbito da minha família. Acho que foi um momento realmente de eu conhecer Jesus com mais profundidade, né? Quando você está dirigindo um trabalho, você acaba tendo que buscar um pouco mais, né? Se aprofundar um pouco mais, as demandas são muito grandes, você percebe a necessidade que você tem em Deus, né? E que sem Ele você não vai conseguir fazer. Então foi um processo que eu consegui auxiliar algumas pessoas no momento que estava dirigindo essa igreja, mas também um processo meu, né, de profundidade mesmo, né, de, como o livro de Ezequiel vai dizer, de sair do raso e conseguir
se aprofundar um Exato. pouco mais na presença de Deus. Foi um momento de muita busca e também de experiências tanto boas, né? A gente viu muitas pessoas desenvolver seu ministério naquele momento, mas também de muitas perdas, de muitas angústias, de um pouco sofrimento na caminhada, né? De conhecer as outras faces do ministério, enfim. Se a gente fala que tudo é flores, é uma mentira, né? É, acho que foi esse momento de sair dos bastidores e realmente conhecer a realidade de fato, né? Quando Uhum, você está ali no banco, você tem uma visão. Quando sim. você está liderando as pessoas, a perspectiva é outra, né? Você sai daquele lugar de só julgar e de dizer, ah, se fosse eu faria dessa forma. Você percebe que não é Não é assim. assim. Principalmente quando você está lidando com pessoas, com vidas, com almas, Uhum, né? Com pessoas que não são só pessoas, mas são templos do Espírito Santo e filhos do Deus vivo. é. Então, você está lidando com um público peculiar, né? Uhum, A menina dos olhos de Deus. Então, você tem verdade. que ter esse cuidado, assim. Uhum. E foi uma boa experiência, acho que é o que complementa hoje meu ministério e foi um momento de me dar estrutura e raiz realmente na minha vida ministerial. E na questão, puxando um pouco a questão tua profissional, que você falou que você é assistente social. Eu queria entender como que você chegou, tipo, na sua cabeça, claro, com o pastoreio e tudo mais, mas como que chegou, tipo, eu acho que eu vou fazer faculdade de assistência, não sei se existe Serviço um social. de serviço social. Uhum. Como que chegou nesse ponto de, tipo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar não só as que estão dentro da igreja, mas eu também quero ajudar as pessoas que estão lá fora. Queria que você explicasse um pouco mais como que você chegou nessa conclusão: "Opa, eu quero isso". Na verdade, inicialmente eu trabalhava como assistente jurídico, né, numa imobiliária, e a minha perspectiva era atuar no direito, né? Trabalhei 11 anos nessa área, fórum, com advogados, fazendo parte de audiências, então o meu desejo era fazer direito. E com a direção da igreja começou a aparecer algumas outras situações que fugiam um pouco do nosso controle. Então, às Uhum. vezes no final do culto, chegava uma mulher que tinha sido vítima de violência, no final do culto os irmãos iam embora e ficava eu e meu esposo com aquela situação ali, e a gente não tinha conhecimento do que fazer com aquela pessoa, não dava para pegar todo mundo, levar para casa, né? A gente sabe também dos riscos e Sim, também não dá, né? Você precisa de um fluxo. Então, essas situações começaram a aparecer, pessoas em situação de vulnerabilidade social, que a gente às vezes auxiliava ali com uma cesta básica, mas eu comecei a perceber que aquilo não era suficiente, né? Então, dessa necessidade mesmo da direção da igreja, eu comecei a pensar que eu precisava fazer algo a mais, né? Entender melhor, saber o que fazer com essas pessoas, né? Entender o serviço público, como eles agiam, né? Eu não tinha nenhuma ideia de como isso funcionava. E é a partir disso que começou a surgir essa ideia de fazer serviço social. E por coincidência tinha uma vizinha que estava fazendo serviço social. legal. E aí a gente começou a conversar, né? Ela começou a trazer, ela estava na faculdade, então estava muito empolgada, falava muito bem de serviço social. E aí eu comecei a perceber que no serviço social talvez eu encontrasse as respostas que já há um tempo eu estava procurando, né? Eu Sim, já tinha esse desejo, essa necessidade de estudar, eu tinha uma promessa do Senhor, né? O Senhor tinha dito a mim que se eu me esforçasse, estudasse, Ele ia me colocar no meio dos doutores. Eu guardei essa promessa com 15 anos de idade, eu tive essa promessa, mas naquela época eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer uma graduação, minha ideia era concluir ensino médio e pronto, né? uhum, Naquela época tudo era mais difícil, né? Fazer Enem, como a gente tem hoje, várias possibilidades, não era tão fácil. como Então, é para hoje. mim era muito distante, pensando na questão financeira, né? Até a questão familiar, a minha família não tinha ninguém como referência, que tinha graduação, feito faculdade, então para mim era bem distante, mas tinha essa promessa, e aí o Senhor começou a preparar essas situações, e aí chegou um momento que eu fui fazer o vestibular, eu falei, vou tentar, né? E acabei, eu tinha feito tanto para direito e para o serviço social, né? Tinha Uhum. colocado essas duas possibilidades e consegui para o serviço social. Que bênção. E me apaixonei pelo serviço social, né?
Eu fui inicialmente nessa perspectiva de assistencialista mesmo, de ajuda. No Uhum, curso, eles acabam desconstruindo essa perspectiva já nos primeiros dias de aula, né, todo mundo: "Vocês estão aqui para quê? Qual é o objetivo?". Nós queremos ajudar pessoas, né, os professores já iniciam desconstruindo isso. Então vocês estão no lugar errado, o serviço social não ajuda ninguém, nós trabalhamos na perspectiva de garantia de direito, né. hum, As pessoas são cidadãos de direito e vocês vão viabilizar os direitos que já estão constituídos, né, uhum. principalmente na Constituição Federal. Então eu comecei também a trabalhar agora com uma outra perspectiva. Fui, né, nesse intuito de ajudar pessoas e agora, de uma forma profissional, entendendo que as pessoas já têm esses direitos, né. O Brasil, com a Constituição Federal de 88, as pessoas têm direito à alimentação, têm direito à moradia, têm direito à saúde, têm direito à assistência social, têm direito à habitação. E o serviço social, nós, enquanto profissionais de serviço social, tentamos viabilizar esses direitos que já estão garantidos na Constituição. Para que a pessoa tenha ciência de que ela não está desamparada pela Constituição Federal. Exatamente. Entendi. E como que foi para você quando você começou a botar em prática? Depois não sei se tem aquela parte do estágio ou até Isso. mesmo quando você foi botar em prática essa questão do serviço social, eh, mostrando de fato e explicando como que foi essas experiências, principalmente no começo, porque eu acho que quando a gente começa a ver a realidade daquilo que a gente aprende em teoria, a gente tem uma visão totalmente diferente, né. Claro que já foi aberta já no começo da tua faculdade, mas eu queria entender como que foi você chegar lá e ver as primeiras pessoas que você ajudou para tipo, entender e mostrar essa realidade para as pessoas que estão lá fora, porque às vezes a gente pode ver pessoas: "Ah, mas eu também quero fazer serviço social", ou até algumas igrejas, né, querer começar com esse propósito de querer ajudar, né, pessoas da forma como você também ajudou. Queria que você trouxesse um pouco dessa realidade para as pessoas, para que elas entendam de verdade como é o mundo ali fora e como que a gente, de fato, a gente tem que se portar com essas pessoas, garantir a segurança dessas pessoas, assim. O meu estágio eu iniciei no quinto período da faculdade. Foi numa comunidade terapêutica, né, foi a CRAVE, e eles tinham comunidade terapêutica e também tinham uma casa de passagem para crianças e adolescentes, na verdade. Então como eu trabalhava e também a minha questão financeira era difícil, eu fazia o estágio aos finais de semana. Então com crianças, com adolescentes, né, que estavam de passagem naquela casa. Então, minha experiência já foi inicialmente com esses adolescentes que tinham sofrido, todo tipo de violação de direito, né, então eu iniciei meu estágio fazendo grupo, inicialmente com esses adolescentes, né, conversando com eles, trabalhando, essas situações de vulnerabilidade, mas foi realmente, para mim, bastante chocante, né, esse primeiro contato, que a gente vive numa outra realidade, né, a nossa realidade é o que a gente assiste na TV, Exato. né, mas parece que está muito distante ainda, né, pelo menos da minha realidade. Tem pessoas que vivem realmente nessa realidade, mas para mim era muito distante, né. Quando eu pensava em uma adolescente que sofria abuso sexual, o meu conhecimento era daquilo que eu ouvia na TV. E você estar de frente com um adolescente que sofreu abuso, foi abandonado pelos pais, que sofreu todo tipo de violação de direito, adolescentes que estavam sendo aliciados pelo tráfico, adolescentes que perderam os pais muito jovens, né, adolescentes que foram adotados e eram devolvidos pelas pessoas, isso era muito recorrente, né. Uhum. Eu sempre tive muita crítica quando referente à adoção, por ser muito burocrática aqui no Brasil, Sim. mas trabalhando com esses adolescentes, a gente percebe a necessidade disso, porque muitos eram devolvidos, né. As pessoas adotavam aqueles adolescentes quando chegava nessa fase, as crianças, né, quando crianças, desculpa, mas chegava na fase da adolescência, eles eram devolvidos, né, porque as pessoas não, às vezes não tinham como filho, né, alguns adotam como se estivesse fazendo um favor para aquelas pessoas ou tivesse uma boneca e quando aquele jovem, aquela criança não responde da forma que a pessoa Esperada. gostaria, né, não atende às expectativas, as pessoas acabavam devolvendo aqueles Meu Deus. adolescentes. Então, a gente vai percebendo algumas realidades que estão muito fora, né, daquilo que a gente está habituado e vai compreendendo que às vezes esses processos são importantes sim,
né. Hoje eu acho, sim, importante o processo da adoção, esse acompanhamento, realmente ser burocrático, entender quem são essas pessoas, qual o objetivo dessas pessoas, por que querem adotar, para realmente evitar esse tipo de situação. Acho que até mesmo, entendendo e conversando, tendo essa conversa, a gente acaba abrindo mais a visão, porque eu também tinha esse mesmo pensamento: "Nossa, por que que o processo de adoção ele é tão complicado?", né, e são pessoas, assim, que a fila é gigante para adoção, né, e entendendo agora esse processo de, tipo, muitas das crianças ou até mesmo adolescentes são tratados como se fossem objetos mesmo, né. São adotados e: "Ah, não me convém mais ter você dentro da minha casa, vou simplesmente descartar", mas não é assim, é um ser humano Uhum. também, né. E eu queria entender também, Fran, nessa questão também puxando o lado social, como que foi a tua experiência quando você começou a tratar com pessoas em situação de rua? Com pessoas, assim, que não tinham, casas para morar. A gente até já teve uma conversa de situações, assim, bem peculiares, a qual você já teve também dentro do seu trabalho, antes de você chegar a qual você está hoje, né. Aham. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas experiências tua para o pessoal entender mesmo a realidade dessas pessoas. O meu primeiro contato com pessoas em situação de rua, na verdade, foi no primeiro equipamento que eu trabalhei, no município da região metropolitana, tinha 12.000 habitantes na época. Eu trabalhava no equipamento que não era específico, né, especializado para pessoas em situação de rua, mas como o município era pequeno, eu acabava atendendo algumas demandas, né, algumas pessoas em situação de rua apareciam ali no equipamento, por às vezes não ter equipe especializada, eu acabava tendo esse contato com essas pessoas, né. E nesse município eu percebia algumas dificuldades, porque a gente tinha muitas limitações, né, não tinham programas específicos para a pessoa em situação de rua nesse primeiro município que eu atuei, né. Não tinha centro de referência, especializado para pessoa em situação de rua, né, hoje a gente chama dos centro POPs, naquele no município também não tinha abrigo, então a gente tinha esse contato com a pessoa em situação de rua e acabava não tendo muitas possibilidades de encaminhamento, né, a gente conseguiu se articular com algumas comunidades terapêuticas inicialmente no município para fazer o encaminhamento dessas pessoas, mas eram para as pessoas em situação de rua que tinham dependência química e que queriam passar por esse processo, mas aqueles que não queriam fazer o tratamento para dependência química, porque também nem todas as pessoas que estão em situação de rua têm a questão da dependência química, a gente ficava um pouco engessado mesmo, né. Uhum. E depois de sair desse município, eu realmente, passei num concurso público em outro município da região metropolitana, e o primeiro equipamento que eu tive contato foi, o Centro Pop. Inicialmente eu ia só ficar eles iam fazer um rodízio, né, quando eu entrei, no serviço público, a ideia era que eu passasse por todos os equipamentos da prefeitura e depois a gente percebesse qual eu me adequaria melhor. Uhum. Mas acabei ficando, né, fiz primeiro contato no Centro Pop, acabei a equipe era uma equipe bem legal, acabei me adaptando com a equipe, também era a necessidade do município no momento e eu, comecei a atuar ali no Centro Pop, né, que é esse Uhum. centro de referência especializado à população em situação de rua. E foi inicialmente também, uma experiência que chocou bastante com a minha realidade. O público em situação de rua é um público muito heterogêneo, né, então são muitas pessoas de va são va são passam muitas pessoas por aquele equipamento e cada um tem sua singularidade, né. Então foi uma experiência muito rica, lá nós conseguíamos no Centro Pop fazer esse atendimento para as pessoas em todos os âmbitos, no sentido da pessoa acessava alimentação, acessava banho, ela tinha a condição a gente tinha um abrigo nesse município, a gente conseguia encaminhar essas pessoas para o abrigo, conseguia fazer o contato com as famílias dessas pessoas, né. A maioria das pessoas em situação de rua, elas estão com o vínculo rompido, alguns estão com familiar, né, rompido ou muito fragilizado, né, então a gente conseguia fazer essa ponte, em alguns casos a gente conseguia fazer um retorno familiar, Uhum. né, tem pessoas em situação de rua que estão devido a transtorno mental, né, algumas acabam tendo essa dificuldade, a gente sabe a dificuldade da saúde pública nesse Sim. país,
Então, devido ao transtorno mental, às vezes a pessoa acaba ficando em situação de rua, a família às vezes não tem estrutura ali para cuidar, e a pessoa acaba ficando, achando a rua, encontrando na rua uma Uhum, opção para ela, né. uhum. Tem a questão também da dependência química, que é um fator hoje que leva muitas Bem pessoas, grande, né? né, a estar em situação de rua. Acho que na minha experiência, apesar das pesquisas dizerem que a questão da dependência química não é um fator predominante para as pessoas estarem em situação de rua, mas na minha experiência, um dos fatores que mais levavam as pessoas a estar em situação de rua era a questão da dependência química, né. Isso, acabava tendo a questão familiar, né, devido à dependência química existia conflitos familiares e, diante dos conflitos familiares, a pessoa acabava ficando em situação de rua. Era o gatilho, né? É, exatamente. As famílias não têm estruturas para lidar com dependente químico, né. Uhum, E a gente sabe das dificuldades por falta de orientação, por falta de apoio do poder público, por falta de estrutura, enfim, são N fatores que fazem com que as pessoas às vezes não consigam entendi. lidar com esse público, né. Uhum, E também tem alguns que decidem sair de casa, né, sim. alguns têm essa consciência de que a dependência química deles está trazendo muito mal para a família e acabam, saindo realmente de casa e buscando uma outra alternativa para não gerar tanto sofrimento para a Sim. família. Então são acho que a gente ficaria aqui, Bastante a manhã inteira falando. conversando sobre os motivos que podem levar Sim. uma pessoa à situação de rua. Mas, pegando um pouco nessa questão espiritual, como que ficou o teu espiritual, né, a tua questão, tipo, espiritual mesmo, a partir do momento que você viu essa situação? Porque tem pessoas que a partir do momento que vem essa situação, né, e tomam conta desse mundo, né, abrem a visão, muitas das vezes se questionam. Eu penso, como se eu estivesse nessa situação, nunca estive, mas como se eu estivesse nessa situação, porque muitas das vezes a pessoa chega naquele momento e se questiona: "Mas como que Deus pode permitir tal situação? Como que um Deus tão grande pode acabar permitindo essa situação?". Queria que você explicasse um pouco como que foi a tua questão espiritual a partir desse momento, como até mesmo dentro de casa, como uma mulher que cuida também dentro de casa, como que foi, separar ou até mesmo como que eu posso explicar de uma forma mais tranquila, que eu sempre enrolo um pouco, mas essa questão principalmente é espiritual, como que foi para você o baque espiritual vendo toda essa situação? É, para mim, eu sou muito uma pessoa muito racional, isso é a minha personalidade. Então, para mim conseguir separar a minha vida profissional da minha vida espiritual, da minha vida familiar, eu tenho essa facilidade. Penso que, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, né, e a minha própria personalidade me auxilia um pouco a separar isso, né. Uhum, Eu consigo lidar com as questões do trabalho, por mais complexas que sejam, mas conseguir deixar ali e chegar em casa e ter a minha vida normal. Referente a esses questionamentos de por que Deus permitiu, por que as pessoas estão nessa situação, eu sempre tive uma visão muito aberta, no sentido que as pessoas têm o livre-arbítrio. Então, eu não penso que as pessoas estão na rua porque querem ou estão em situação de vulnerabilidade porque querem, né, mas, entendo que também tem uma questão de escolhas de exato. cada um, de decisões, da vida, da própria sociedade, né, a gente vive numa sociedade capitalista e a própria sociedade capitalista vai gerando pessoas estarem em situação de rua, e nesse processo as pessoas não envolvem Deus, né. Sim, Deus, ele é soberano, ele está aqui para nos auxiliar, mas a Bíblia diz: "Eis que estou à porta e bato". Então, a intervenção de Deus vem quando nós convidamos Ele para fazer parte desse processo. Então, eu não esse questionamento de por que Deus permitiu, eu penso, Deus permite todas as coisas, porque Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas tomarem suas decisões, né. E eu percebo que muitas coisas que acontecem são fruto das decisões pessoais das pessoas, mas também de uma sociedade que a gente vem construindo, que está doente, que é uma sociedade egoísta,
mas que não convida a Deus para fazer parte desse processo. É. Então, eu nunca questiono por que Deus não age nessa situação, né? Por que a sociedade não inclui Deus nesse processo e depois os resultados eles querem culpabilizá-lo. Então, o meu entendimento é esse, né? A gente não convida Deus para participar desses processos. A gente sempre fala que o país é um país lá, a gente vive num país laico, né? A gente não quer que a religião e às vezes que Influencie. influencie, mas quando a gente tem os resultados da sociedade, a gente quer culpar Deus. Isso Quando dá errado, né? quando dá errado, né? A gente não convida Deus para participar das legislações quando são escritas, dos processos, da nossa forma de agir, né? A gente quer ter essa independência, mas os resultados a gente quer culpar Deus. Então eu, né, particularmente, nunca tive essa briga de Deus, da religião e referente às situações que acontecem. Uhum. Eu também tento separar muito bem a minha profissão, eu enquanto profissional de serviço social, com a minha questão religiosa, apesar de, quando estou lá, sou a Franciele, assistente social, mas carrego princípios, né, que estão dentro de mim. Então, eu não prego o evangelho no meu ambiente de trabalho, mas carrego princípios do evangelho no meu ambiente de trabalho. Então, como eu faço isso? Então, eu trato as pessoas com amor. Isso são princípios do evangelho que estão imbuídos no meu coração. Uhum. Então, eu não falo, não prego a Bíblia no meu ambiente de trabalho, até porque seria antiético, mas carrego o princípio do amor no meu coração. Sim. Então, cada usuário, cada pessoa que eu atendo, eu trato com amor, que é o que a Bíblia vai me orientar. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Trato as pessoas com respeito, né? Que é o que a Bíblia vai nos orientar. Quando a gente fala Jesus, ele pede licença para entrar, ele bate a porta. Então, Jesus é uma pessoa educada, é uma pessoa que trata as pessoas com respeito, né? Quando ele vai fazer cura, ele fala: você quer ser curado? Ele pergunta, ele respeita a decisão das pessoas. Sim. Então, é isso que eu carrego na minha atuação profissional, né? Então, carrego respeito pelas pessoas, pelas dificuldades delas. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Então, quando eu atendo, eu não estou ali para julgar o porquê que aquela pessoa está daquela forma. Então, são princípios do Evangelho que eu carrego nos meus atendimentos, que estão intrínsecos em mim, mas sem fazer a pregação do Evangelho literalmente em palavras, no intuito de deixar que as pessoas tenham essa liberdade de escolher a religião que elas querem e fazer as decisões dela e de ter ética mesmo profissional para não misturar as coisas. Sim. Mas os princípios do Evangelho estão em mim. Seria mais como na atitude mesmo, Exatamente. né? Porque às vezes a gente pensa que o pregar o evangelho é só em palavras, né? Só que a Exatamente. gente se esquece que nas nossas atitudes as pessoas acabam vendo, nossa, como que ela pode ser tão Aham, amorosa assim, tão exatamente. cuidadosa? Daí nisso a gente acaba também mostrando a Deus através das Uhum. nossas atitudes. E para finalizar, e como que foi para tua família aceitar todo esse processo assim? Tipo, quando você chegou, digamos assim, pro seu marido: "Amor, hoje eu tô chegando aqui falando, eu vou começar com assistência social", ele super apoiou esse processo? Sempre, assim, meu esposo, foi Deus, né? Deus preparou essa pessoa especial para mim e como não é um processo automático, né? As coisas parecem vão acontecendo, vão fluindo, Uhum. Deus vai direcionando as coisas e aí às vezes você nem quando você percebe você já está lá, né? Uhum. Então o Gel sempre me deu esse apoio, esse suporte quando eu decidi fazer a graduação. Ele me ajudou naquela época: "Ai, como é que a gente vai pagar?", né, acabei, não esperando o processo ali do Enem, que eu tinha passado por um outro curso, para o Enem, então eu tive que pagar essa graduação e ele me apoiou e as coisas foram acontecendo, Deus foi preparando, às vezes cada mês eu fui vendo a provisão de Deus no pagamento das parcelas Nossa, da graduação. Deus ali foi se mostrando e se revelando a cada situação, às vezes quando eu achava que não ia conseguir, Deus sempre providenciou os valores. E essa experiência do dia a dia, né, a minha família em alguns momentos se sente um pouco preocupada, né, quando eu fui para esse equipamento e falei que ia trabalhar com pessoas em situação de rua, traz um pouco de receio por ser mulher, por saber que às vezes realmente você passa por situações perigosas, né, sim. não que as pessoas em situação de rua sejam perigosas,
mas às vezes ali tem conflito entre eles, né? Como são muitas pessoas que passam às vezes pelo equipamento, algumas fazem uso de substância psicoativa, então às vezes nem sempre é previsível o As comportamento ações. das pessoas, as ações, mas a família sempre me deu esse suporte, sempre me auxiliou, eu nunca tive problemas referente à minha família, né, só essa questão mesmo de tome cuidado, né, Sim. mas acho que com o longo da caminhada a gente vai aprendendo a ter esse cuidado. Deus também tem sido presente, sempre preservou a minha vida, me cuidou, e eu sei que a minha vida está na mão de Deus, então só acontece comigo aquilo que o Senhor permite, né, não vai acontecer absolutamente nada comigo se não for da vontade de Deus e se o Senhor não permitir, né. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu tenho descansado no Senhor, se eu estou nesse ambiente é porque Deus tem um propósito comigo, com cada pessoa que Ele coloca no meu caminho, então eu fico muito tranquila nesse sentido. E a gente fica muito feliz de saber desse cuidado que Deus tem contigo, Fran, porque é um lugar assim que a gente, eu particularmente teria que, assim, pessoalmente, teria que ter um processo muito grande de falar, tipo, meu Deus, Deus tem que me guardar mesmo aqui. Mas é algo assim que eu fico maravilhada de ver Deus fazendo sobre a sua vida. Fran, 30 minutos é muito pouco tempo pra gente conversar, é muito pouco tempo. A gente fala, às vezes, precisa ter mais um episódio para Aham. terminar e poder falar de tudo isso. Mas principalmente, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje, quero agradecer pelo teu testemunho, tá? E eu queria só finalizar, né? É um momento assim de final, eu juro, rapidinho. Só para falar um pouco do nosso patrocinador, a Fável Store, que é o patrocinador de todos esses vestidos a qual vocês estão vendo. Não, eu já estou levantando, calma. Mas é esse vestido aqui maravilhoso. Tem link na descrição também, ofertas maravilhosas a qual vocês vão estar esperando e o pessoal já está preparado já com as oportunidades lá para vocês com looks, né? Looks maravilhosos. Para finalizar, eu queria que você fizesse uma oração para a gente poder fazer o encerramento desse podcast e para que você falasse o que Deus colocasse no seu coração, para que Deus te usasse nesse momento para pessoas que estão vendo, que estão passando pela mesma situação, com às vezes parentes nas mesmas situações. E eu queria que você pudesse orar por essas pessoas e orar também que Deus te usasse. Queria que Deus te usasse agora nesse momento para que você falasse com cada um e que você seja canal, um instrumento, né, do Senhor agora nesse momento. Eu quero agradecer já por essa oportunidade, né, que o Senhor me proporcionou de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha vivência com vocês. Estou muito feliz de Deus estar usando essa juventude, né? A Bíblia diz que escolheu vocês porque vocês são fortes, né? E a gente percebe realmente a força dessa juventude da igreja. É uma inspiração para nós saber que vocês estão motivados e eu espero que o Espírito Santo continue sendo o motor realmente que gere essa alegria, essa vontade de trazer isso de bom que vocês receberam e compartilhar com os demais, né? Tem muitos jovens precisando de vocês, precisando dessa energia, desse vigor, dessa vontade, que esse amor que está no coração de vocês, que é muito perceptível, possa realmente alcançar todos que vão ter acesso a esse vídeo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade hoje doente, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, algumas situações o poder público ele consegue auxiliar, mas eu percebo pela minha experiência profissionais que tem situações que é só Deus, só o Espírito Santo mesmo que podem auxiliar, né, como no sentido da salvação, né. A salvação é algo que o poder público, o assistente social, os profissionais de garantia de direito não podem proporcionar, né. Saber que o teu nome vai estar escrito no livro da vida, é a paz que excede todo o entendimento que a gente não consegue proporcionar, a gente não consegue viabilizar, Exato. a gente consegue viabilizar alguns direitos, mas não consegue viabilizar a paz, a esperança, o amor, a reestruturação da família. Então, tem muita coisa que foge
de nós enquanto humanos, foge do poder público, foge das instituições. Tem coisas que só o Senhor pode proporcionar. Eu não consegui trazer todo o meu testemunho aqui, mas eu posso dizer que o Senhor mudou a minha vida. Inicialmente eu disse que vim para o Evangelho pelo meu pai, e o meu pai foi liberto, acabei não trazendo isso. Deus fez uma obra maravilhosa pelo meu pai, então hoje eu posso falar com propriedade que o Senhor salva, né? Que o Senhor liberta. Eu também fui liberta, não vim de uma família evangélica. Então o Senhor libertou a minha família, libertou a minha casa, libertou a minha vida, e Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? E eu sei que sem Ele eu não estaria aqui, sem dúvidas. Então quero orar com você e dizer que há esperança. Que você que está me assistindo possa, talvez se você ainda não teve esse encontro, essa experiência com Jesus, que você possa sim fazer, que você possa fechar os seus olhos nesse momento, colocar a mão no seu coração e pedir para que o Senhor visite a sua casa, invada a sua família, que o Senhor faça parte da tua vida, da tua história, do teu caminho, que o Senhor possa iluminar você nesse momento. Peço ao Senhor que abençoe cada família que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor visite a sua casa, conceda a você a salvação, a libertação e a transformação da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Então, muito obrigada, Fran. Foi muito. Eu falei, tem que ter mais um episódio, gente. Mas, gente, muito obrigado por terem acompanhado. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.